Olá! Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema bem importante que é a agressividade infantil. Ela é muito comum e eu tenho certeza que muitos pais ficam em dúvida sobre como agir nesse momento. Às vezes a criança bate em outra criança, joga alguma coisa em alguém ou até mesmo bate no adulto. E aí o adulto fica perdido, não sabe se castiga, se coloca para pensar, o que fala para a criança nessa hora. E às vezes o adulto opta por bater de volta na criança para que ela aprenda que não pode bater. E aí a criança se descontrola e o caos está instalado. Então vamos às orientações para que você possa aprender a agir da melhor maneira nesse momento. Primeiro de tudo, é bem importante que a gente entenda um pouquinho sobre desenvolvimento cerebral infantil. Nós temos uma parte do nosso cérebro que fica aqui atrás da testa que se chama córtex pré-frontal. E ele é responsável pela regulação das nossas emoções. Então, quando nós nos frustramos, ficamos bravos com alguma coisa, nós adultos temos esse córtex pré-frontal amadurecido para que a gente possa se controlar, ou seja, não agir com impulsos agressivos e sair batendo em todo mundo, jogando as coisas. Não deveria, pelo menos, né? Mas a criança ela está em um processo de amadurecimento desse córtex pré-frontal. E esse córtex só começa a amadurecer quando a criança tem 4 anos. E completa o seu amadurecimento quando as pessoas têm 25 anos de idade. Então, por isso que para a criança é muito mais difícil lidar com a frustração. E qualquer coisinha que acontece ali na vida dela, pra gente é qualquer coisinha, né? Um brinquedo que não deu certo de montar, alguém vai lá e pega alguma coisa da mão dela, ela já começa a ficar muito frustrada, né? Se joga no chão, briga, bate nas pessoas. E isso realmente acontece por essa imaturidade cerebral. Então, entendido isso, a gente consegue ser um pouco mais empático quando a criança age de maneira agressiva, porque a gente entende que é por uma questão de amadurecimento cerebral e não é por provocação, porque ela é uma má criança, porque ela é mal educada, não tem nada relacionado a isso, tá? Tudo está ligado ao seu amadurecimento cerebral. Mas e aí, como agir quando a criança está sendo muito agressiva? Quando a gente opta por castigar, por agredir a criança de volta, por brigar com ela, o cérebro dela produz ainda mais o hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse. E aí a criança não fica receptiva às nossas orientações, porque o cérebro dela está descontrolado. Então, nesse contexto, ela não aprende nada, tá? Então, é preciso que essa criança se acalme primeiro para que você possa fazer as suas orientações, corrigir ela por ela ter batido, ter mordido, né? Ela precisa saber que isso está errado. Mas na hora do descontrole não é o momento de fazer. Além disso, esse excesso de produção de cortisol, quando ele é muito frequente, ele destrói conexões neurais positivas do cérebro da criança. Então, a longo prazo, ela pode se tornar um adulto com ansiedade, por exemplo. Mas quando a gente opta por acolher, por oferecer colo, por dar um abraço na criança, fazer com que ela se acalme, o cérebro dela produz o hormônio ocitocina, que é um hormônio que traz paz, que traz sensação de tranquilidade. Então ela vai se acalmando e o cérebro dela se torna receptivo às nossas orientações. Então esse é o momento de corrigir a criança, de falar para ela, olha filho, agora que você já se acalmou, a gente precisa conversar, olha, não pode bater, né? Não pode machucar as pessoas. Mas quando você tá com raiva, se você quiser, você pode bater nessa almofada aqui, você pode respirar. Ensina pro teu filho como que respira. Aqui em casa, eu já fiz assim, ó. Eu falei pros meus filhos deitarem, e aí eu coloquei um brinquedinho em cima da barriguinha deles e falei para eles respirarem bem fundo, até o brinquedinho subir lá no alto. E aí eles adoraram, acharam legal, ajudou realmente eles a se acalmarem, né? Então é preciso ensinar a criança a expressar a raiva de maneira respeitosa. Seja batendo o pé no chão, batendo uma almofada, gritando igual um dinossauro. Aqui funciona muito bem essa técnica porque eles acham engraçado e acabam dando risada. Oferecer uma água. Então, ajudar a criança a desenvolver esse autocontrole, né? Fazer uma alfabetização emocional para ela. E é difícil porque é um processo de aprendizado. Para a gente aprender uma nova profissão, a gente demora muito tempo. Para a gente aprender um idioma novo, a gente demora muito tempo. Então, para a gente desenvolver esse autocontrole também demora muito tempo, talvez mais do que uma profissão, né? Muitos adultos até hoje não desenvolveram esse autocontrole. Então, é preciso ensinar as crianças a controlar os seus sentimentos, mas não inibi-los, né? Permitir com que elas sintam. Isso vai proporcionar muito mais saúde emocional para elas.
E para finalizar, eu quero te fazer um convite. Lá no meu Instagram eu produzo conteúdo diariamente sobre educação respeitosa, sobre como conseguir a colaboração das crianças sem precisar ficar ameaçando, gritando, castigando, oferecendo recompensas. Então, se você tem interesse nesse assunto, clica no link que está aqui embaixo do vídeo e vai lá conhecer minha página. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito nessa jornada. Um abraço e até o próximo vídeo.